Fala galera, Ricardo da Nossa Cerveja aqui falando. Hoje vamos fazer mais uma avaliação sensorial de uma cerveja de cliente. João Batista mandou uma American Lager para a gente provar e dizer o que está acontecendo, o que tem nessa cerveja. Então vamos lá fazer essa avaliação sensorial. Falando um pouquinho sobre o estilo American Lager, ele é muito parecido, ou vamos dizer que ele é aquele estilo de cerveja comercial que a gente encontra no mercado, né? Então, semelhante àquelas mainstream que a gente toma. É óbvio que quando a gente faz essa cerveja em casa, ela fica muito melhor do que a gente encontra por aí, certo? Então, utilizando ingredientes de primeira qualidade e aí acompanhando todo o processo sem acelerar cada um dos seus passos. Mas vamos lá, vamos ver o que tem. Bom, sem esquecer, né, de falar sobre a questão da American Lager. É uma cerveja leve, com ótima drinkability, com uma característica maltada. Ela pode conter milho na sua composição também, mas o milho não é o grande vilão da história, né? Não vamos colocar toda a culpa no milho por uma cerveja comercial ela ser ruim. Na verdade, é por uma situação de barateamento da cerveja e também acelerar e também para acelerar essa produção, né? Mas vamos lá, vamos ver o que essa cerveja pode nos oferecer. Bom, a carbonatação ela tá ok, aparentemente de boa, certo? Bom, a carbonatação ela tá bacana. Vê que ela fez bastante bolha, subiu, fez um colarinho branco, cremoso, bonito, colarinho bem branco. Cerveja ela tá bem dourada. Vamos colocar aqui contra o sol para a gente ver. Coloração bem dourada, está extremamente límpida. Também uma cerveja bonita. Bom, no aroma a gente já começa a perceber alguma situação, alguma questão que a gente tem algum problema na cerveja. Ela tá com aquele gosto de bichinho do frade, né? Um gosto bom, o que a gente percebe aqui, né? Tanto pelo aroma quanto pelo sabor, ele me lembra um pouquinho, vamos lá, talvez um WD-40, né? Sem brincadeiras, mas é o que me remete. É claro que quando a gente faz uma análise sensorial, a gente lembra daquilo que a gente passou, as nossas experiências anteriores. E com isso a gente busca fazer alguma relação. O que eu percebo nessa cerveja, né? Ela tem essa situação do gás de cozinha, parece, né? Ele lembra um pouquinho o gás de cozinha, ele lembra um pouquinho de papelão também. E por que isso pode acontecer? Bom, existem dois motivos aqui principais que podem levar a esse problema. Em primeiro lugar, a questão de oxidação. Não acredito que seja tanto essa questão de oxidação, porque a coloração da cerveja não escureceu tanto, mas a questão da exposição ao oxigênio pode ter interferido bastante nessa questão da cerveja, e também a questão de baixa viabilidade de leveduras. Então a gente utilizar menos levedura do que o necessário para a gente fazer a fermentação dessa cerveja, o que pode levar à própria autólise e estresse da levedura. Então isso vai causar esse tipo de situação. No mais, a cerveja tá bem bonita, tá bem bacana. Infelizmente não tem o que fazer para a gente corrigir esse problema, só fazendo uma cerveja nova. Ou tomar bem gelada para ver se a gente não sente esse sabor. E brincadeiras à parte, mas vamos lá, a Heineken, que talvez as comerciais ela seja a melhor das cervejas, ela é conhecida pelo mercaptano, que é a questão de uma oxidação, né? Fala também que é a questão de cheiro de gambá,
vamos dizer assim. Eu nunca percebi isso na Heineken, mas de qualquer forma ela é conhecida por esse tipo de situação. E as próprias mainstream que a gente toma absurdamente gelada, justamente para a gente não sentir o gosto. Talvez seja uma alternativa para não jogar toda a cerveja fora. Mas é fato que aconteceu esse problema. Talvez oxigenação com o mosto quente, então quando foi passado para o fermentador, pode ter passado numa temperatura muito alta e acabou oxigenando esse mosto e acabou dando esse problema. Pode ter sido também a questão de armazenamento inadequado das próprias garrafas que pode ter dado esse problema. Aqui a gente tem uma garrafa âmbar, não deveria ter dado isso, mas numa garrafa clara poderia ter aparecido um pouco mais. Mas principalmente com a questão da quantidade de levedura para fermentar esse mosto. Então provavelmente essa baixa viabilidade da levedura. Se foi a quantidade certa que foi adicionado, pode ser que foi adicionado no mosto muito quente, que pode ter acabado por matar uma parte dessas leveduras e baixar essa viabilidade. Então são as situações que podem ter acontecido para a gente chegar nesse resultado. Mas não desiste, porque pelo visto o processo ele funcionou muito bem. Com alguns ajustes a gente consegue chegar num resultado melhor. Valeu, essa é a vida do cervejeiro, a gente desenvolver cada vez mais e melhorar cada vez mais. Valeu, galera, um grande abraço e até a próxima.